Olá, tudo bem? Bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui para colaborar com lives sobre saúde nesse contexto que a gente está vivendo da pandemia de 2019, também para conversar sobre diversas temáticas associadas ao campo da saúde. Hoje nós vamos conversar com o biomédico Jefferson Júnior Silva sobre um conjunto de questões associadas à metodologia diagnóstica, as diversas metodologias de diagnóstico nesse contexto da Covid-19, dos meios de prevenção, né, a questão da segurança em relação a isso, tanto os meios de diagnóstico quanto dos meios de prevenção também. Então a gente vai ter uma conversa sobre isso. A dinâmica é basicamente a mesma, né? Vocês podem participar com perguntas, né? Com qualquer pergunta que vocês quiserem fazer em relação a esse tema. A gente vai passar aqui por várias questões, tanto de diagnóstico, sorológico, PCR, enfim, o uso de, por exemplo, da medição da temperatura na entrada de estabelecimentos, teste rápido, todas essas dúvidas que as pessoas estão tendo sobre esse momento que a gente está vivendo com a pandemia de Covid-19. Então eu vou, antes de convidá-lo, eu vou apresentar um pouco o Jefferson antes de apresentar, vou apresentar um pouco. O Jefferson é doutor em Biologia Bucodental pela Faculdade de Odontologia de Piracicaba, na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. É mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Alfenas. É especialista em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal de Alfenas. E bacharel em Biomedicina pela Universidade José do Rosário Velano. Ele atua nas áreas de microbiologia, genética, de micro-organismos, análise de atividade microbiana de extratos vegetais, enfim. Então vai ser uma conversa muito boa. O Jefferson já entrou e ele também participa ele é membro da Liga da Ciência Preta Brasileira, e a gente vai conversar também um pouquinho sobre isso, como que se dá essa liga e etc. Tá, eu vou convidá-lo aqui para nossa conversa. Olá, bom dia, Jefferson, tudo bem? Eu Tudo estava bom? te apresentando aqui um pouco enquanto as pessoas estavam entrando para a nossa conversa. Mas eu queria que você falasse, porque essas apresentações de currículo são às vezes muito frias, né? Queria que você falasse um pouco da sua trajetória como pesquisador, como profissional, falar um pouquinho sobre ela, por exemplo, por que da escolha pela biomedicina e como você foi trilhando esse caminho, né, de pesquisa e de atuação Sim, profissional. eu sempre tive interesse, desde pequeno, em descobrir coisas. Desde pequeno, eu sempre tinha uma das minhas brincadeiras, era sempre misturar as coisas, ver e tentar entender o que alguma coisa que eu não conhecia significava. Quando eu estava no ensino médio, uma das opções que me interessou foram a biomedicina ou a farmácia, porque eu tinha muito interesse e gostava muito da parte de química no ensino médio. E acabou que pelo ProUni eu consegui entrar na biomedicina, e dentro da biomedicina eu ainda conheci um ambiente ainda maior, que era a microbiologia, quando eu fui fazer iniciação científica na universidade. Muito legal. A partir desse momento foi quando
por indicação de um professor que me viu apresentando um seminário e dizendo que eu tinha uma boa didática, que ele me incentivou a procurar a iniciação científica. E foi aí que eu conheci a pesquisa. A partir desse momento foi, como dizia, todo um processo à frente dedicado à pesquisa, onde eu segui fazendo uma especialização, um mestrado e agora um doutorado. Muito bom, muito bom. E aí, pensando nisso, nessa sua trajetória de pesquisa que vem muito da curiosidade, né? Desde de mais novo, em relação ao conhecimento, eu queria também perguntar o quanto que a Covid-19, a pandemia e esse contexto também alterou eu sempre digo, é um conjunto de profissões, né? De profissões, da própria pesquisa científica em vários campos do saber, na biomedicina, na farmácia, na medicina, na história, enfim, diversos campos de saber têm se debruçado na sociologia, antropologia, enfim, por aí, com as lives que a gente está fazendo na psicologia, a gente está observando, né, quanto que ela alterou e, ao mesmo tempo, mobiliza um conjunto de saberes cada vez mais diversos. Queria que você falasse um pouco como é que foi na sua experiência, assim, como mudou, alterou, né, a sua rotina de pesquisa, de trabalho. Praticamente, uma das primeiras coisas que a gente pode ver com essa pandemia foi que nenhuma ciência é considerada menor. Todas elas precisam estar envolvidas e fazem parte para trabalhar e resolver situações como essa. Tanto as ciências de saúde para lidar com a própria doença em si, as ciências sociais para mostrar como uma estrutura de sociedade deve ser construída para suportar uma situação tão triste e tão penosa como essa, quanto todas as demais ciências que nós temos. Nenhuma digamos assim, mais importante do que a outra. Todas elas têm que ter o mesmo valor. E quanto à minha parte, praticamente toda essa situação da Covid-19, ela acabou impedindo, a gente não pode mais voltar aos laboratórios no momento, né? Estão todos em home office e, por enquanto, o que a gente tem que fazer no momento é se responsabilizar em divulgar informações corretas. Porque, né, ao mesmo tempo em que nós estamos passando por essa pandemia triste e complicada, algumas pessoas ou organizações têm espalhado informações minimizando essa pandemia, dizendo até que ela não existe. É compromisso de nós, cientistas e pessoas que trabalham com ciência, de trazer a verdade, a realidade para a população, para que ela esteja ciente do que ela está passando e, assim, saber lidar melhor com essa pandemia. Com certeza. Em relação a isso que você tem falando, da importância da ciência e da importância da pesquisa, e eu também queria falar, eu vou falar um pouco de um dos campos que eu atuo, que é da divulgação científica, e que eu percebo com muita felicidade também a quantidade de iniciativas que estão surgindo nesse momento de divulgação científica, né, de comunicação pública da ciência, de organismos, né, ou que não faziam tão intensamente divulgação científica, ou uma concorrência discursiva com esse conjunto de informações que às vezes negam a pandemia, negam seus efeitos, etc. E eu passei a conhecer, né, até por seu intermédio, eu não conhecia,
há uma outra iniciativa muito interessante, muito importante, que envolve, além da ciência, mas também representatividade, inclusão, diversidade, que é a Liga de Ciência Preta Brasileira. Queria que você falasse um pouco dessa iniciativa. Sinto muito não ter conhecido antes, mas queria que você falasse um pouquinho sobre essa iniciativa, como que ela se organizou, né? Um pouco da história, como que a gente pode conhecer melhor as redes sociais da Liga, como que a gente pode fazer parte, enfim, falar um pouquinho da história e também como é que tem sido o trabalho da Liga diante dessa pandemia, também pensando especificamente nas populações mais vulneráveis nesse momento. Claro. A Liga de Ciência Preta ela foi iniciada por 3 pessoas. O mestre Felipe Brito e as professoras da UFMG, a Luciana Silva e a Viviane Alves. No início do ano, houve aquela hashtag no Twitter, Eu Pareço Cientista, que divulgou muitos profissionais que trabalhavam em ciência de várias etnias, de vários credos, de várias orientações sexuais. E o Felipe Brito entrou em contato com todas as pessoas que trabalhavam em ciências da saúde, que eram negras, a se juntarem e formarem um grupo, inicialmente um grupo de WhatsApp para troca de experiência. Esse grupo de WhatsApp evoluiu e se tornou uma liga em que o objetivo principal é fazer divulgação científica relacionada e voltada para a população que mais sofre com essa pandemia, que são as populações carentes, as populações negras. E dentro desse grupo, nós temos pessoas de várias formações. Temos biomédicos, biólogos, médicos, psicólogos, dentistas e educadores físicos. São todos pessoas que estão envolvidas com a ciência e também não só pessoas que têm curso superior, há também pessoas que têm curso técnico e que também estão inseridas dentro do grupo. Ele é um grupo que é abrangente para todas as pessoas que queiram trabalhar e divulgar a ciência para a população que sofre com essa pandemia. Para entrar em contato com a Liga, ela tem tanto Twitter quanto Instagram. Todas elas com Ligas de Ciência Preta Brasileira. E para se inserir dentro do grupo, no Instagram tem um formulário abaixo do logo da Liga, que tem esse formulário de inscrição para a pessoa se inscrever lá e ser posteriormente inserida no grupo. Muito legal, muito interessante. Parabéns a todos vocês pela iniciativa. Achei muito legal. Eu convido aqui quem quiser, né, participar também dessa liga, muito importante esse trabalho. E uma das coisas, como você tocou nessa questão das populações mais vulneráveis, né, no Brasil particularmente, a gente tem um país de muita desigualdade, né, de várias ordens, e muitas delas passam pela categoria cor-raça, né? Mas é um país de muitíssimas desigualdades. E uma das questões que ficou dessa pandemia é quanto que muitas pessoas deixar de trabalhar, não puderam deixar de se virar, para usar uma expressão que é muito comum, expressão e prática muito comum, né, para as pessoas mais vulneráveis, que não podem ficar em casa, né? Então, eu queria começar a nossa conversa, primeiro, falando um pouco desse recente histórico nosso, né, em que muitas pessoas não puderam e tiveram que trabalhar,
e que a gente pudesse avaliar o quanto que isso, e também às vezes a falta de políticas públicas, né, em vários níveis, que garantissem que essas pessoas pudessem ficar em casa nesse momento, o quanto que faz a nossa situação ainda ser muito incerta no Brasil, diferente de outros países, né? Em que há um maior controle, se a gente pensar Portugal, né? Comparar, não vou nem comparar com a Nova Zelândia e com a Austrália, que aí seria, né? Não, porque Aí, comparar a Nova Zelândia não tem nem como. não tem nem como, né? É melhor nem comparar. Mas a Argentina, né? Comparando com países próximos a nós, pelo menos economicamente, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, né? Antes de eu entrar em algumas perguntas sobre métodos de diagnóstico, essas questões, queria que você falasse um pouco disso, né? O que me parece que essas desigualdades e não enfrentamento dessas desigualdades, ou pelo menos mitigação dessas desigualdades nesse momento, foi um dos elementos responsáveis por a gente estar nessa situação tão grande, porque muitas pessoas precisam trabalhar, né? Essa hashtag Fique em Casa funciona para poucos, né? Funcionou para poucos e poucas que podem ficar em casa, né? Queria que você falasse um pouco disso e até mesmo alternativas que poderiam ter sido tomadas, né, agora. Falar um pouco desse recente histórico que a gente está vivendo, né? É muito complicado de dizer, porque as políticas públicas, elas deveriam, desde o início, ter sido criadas de forma gradual. Uma política pública, ela nunca é instaurada e feita imediatamente. Uma forma de desenvolver uma política pública, ela tem que ser continuada. E no momento em que uma pandemia e uma doença desse porte abrange uma população como a nossa, a gente está sempre numa situação vulnerável para com ela. A população pobre, ela não tem o privilégio de ficar em casa. Ela é uma população que precisa de renda, é uma população que precisa trabalhar. E esse trabalho, muitas vezes, ele vai colocar a pessoa a risco de se contaminar e levar essa doença para lugares onde até os métodos de prevenção para a Covid são difíceis de ser realizados. Porque o distanciamento social, que é o principal desses métodos, ele só é válido se ele ocorrer efetivamente. Em uma casa de uma pessoa pobre, onde tem uma família grande, é praticamente impossível você manter um distanciamento social, como os pedidos pelos órgãos públicos, da forma em que aquela família está. Já começa essa situação tendo problemas até de infraestrutura familiar, de moradia, aonde problemas de habitação foram postergados ao longo de gerações, aonde reformas que deveriam ter sido feitas há anos não foram feitas e não foram preparadas a longo prazo para gerar benefícios para a população hoje. E, justamente devido a isso, é a população pobre a que mais vai sofrer e a que mais está penando, tanto nesse tópico, quanto no tópico relacionado a tratamento das pessoas. Por quê? O nosso sistema único de saúde, ele é um dos melhores que o mundo tem. Porém, ele tem limitações. Ele não dará conta da quantidade de pessoas infectadas se elas tiverem em títulos extremamente altos. Essa infraestrutura, até na saúde pública, deveria ter sido feita ao longo de anos, na adoção de políticas públicas, na construção e reforma de estruturas hospitalares,
isso, muitas das vezes, ou não foi feito, ou foi feito em pequenas porções. O que levou à situação que nós estamos vendo hoje, que é uma necessidade de mais hospitais, uma necessidade de mais leitos e o aparelhamento estatal tendo que correr para construir esses hospitais de campanha, correr para construir esses leitos para ter como atender essa população. Excelente. Ao mesmo tempo que você explicou super bem, também mostra que são desafios tão estruturais do país e tão antigos, né, no nosso país, e que ainda precisam ser enfrentados e resolvidos. A questão da moradia, saneamento básico, né, e várias questões que envolvem a dignidade humana, emprego, trabalho, né, são várias questões. Exatamente. Infelizmente, os nossos políticos, os nossos órgãos governamentais têm, ao que me parece, dificuldade de criar políticas a longo prazo. Essas políticas sempre são a curto ou, no máximo, médio prazo. Sendo que, muitas das vezes, até aquilo que foi construído para longo prazo, quando entra uma nova gestão, ela é retirada ou limada. Verdade. Então, é uma dificuldade muito grande dessa manutenção de políticas de Estado para enfrentamento dessas desigualdades. E como a gente está conversando nesse papo agora, e eu acho que para todo mundo deve estar implícito, né? Desde que eu venho fazendo live, desde o começo da pandemia aqui pelo centro, é um conceito ampliado de saúde, né? Pensando em saúde não é só não estar doente, né? Saúde envolve um conjunto de determinantes sociais, né? Um conjunto de acesso à informação, também implica saúde, acesso à moradia, acesso ao saneamento, acesso a trabalho, enfim. Então, é muito importante estar falando. Mas em relação, particularmente, a esses meios de prevenção, a gente parece viver o esgotamento, né, do isolamento social como medida, né? A gente no Brasil, de maneira geral, a gente parece viver o esgotamento dessa medida por vários motivos. Algumas que a gente já falou, das questões econômicas, né? E, digamos assim, das economias domésticas, se a gente puder dizer assim, sobretudo, né? Que pessoas não conseguem ficar tanto tempo, o país ele é um país de serviços, digamos assim, do setor terciário. Boa parte da população, maioria da população trabalha na área de serviços, né? Então precisa, né, que seus estabelecimentos estejam abertos, precisam. E também cresceu muito no Brasil ao longo dos últimos anos, formas de subemprego, né? Enfim, né? Sem tantas garantias, empregadores, enfim. Queria que você falasse um pouco, nesse momento de esgotamento, né, dessa iniciativa de distanciamento, como nós podemos nos prevenir, assim, né? Esgotamento no sentido econômico, esgotamento também no sentido até mesmo psicossocial, né? As pessoas estão muito angustiadas de terem que ficar em casa e já, né? É quase como se a pandemia tivesse acabado por decreto, né? Tem essa sensação às vezes, e não então encontros aqui esse final de semana no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, né, praias lotadas no feriado, o que me causa, como profissional pesquisador na área de saúde, muita né, comoção, né, sentimentos, né, variados, né, mas foi um feriado extremamente complicado, porque a gente já esse momento em que essas pessoas saíram, que elas foram para as praias, resolveram viajar, isso vai ter um custo no futuro. Provavelmente daqui a alguns meses a gente corre o risco de ter uma nova alta, né, nos títulos de infecção com o coronavírus. E a gente não vai poder fazer muito, porque, como você disse, o distanciamento social ele causa até
certos problemas e causa algumas aflições para a pessoa, mas além dos problemas econômicos que as pessoas precisam sair para trabalhar e também do problema psicológicos que a pessoa com o distanciamento ela sofre psicologicamente com ele, nós temos que reforçar as outras medidas de prevenção, porque evitar que uma pessoa saia para trabalhar é inviável, sendo que ela precisa desse trabalho para ter o pão. Mas, com ela saindo, é necessário que ela tenha as outras medidas em dia, ou formas de ter acesso a essas outras medidas de prevenção, que seria o uso da máscara, que seria o uso do álcool em gel ou do sabão para lavagem das mãos, porque é assim que ele vai ter formas de tentar inibir a chance de infecção, mesmo estando em contato com a comunidade. Seja, principalmente no momento do trabalho. As pessoas, por exemplo, que estão passando por esses trabalhos de subemprego, que trabalham com entregas, trabalham com esses aplicativos de entrega, principalmente, elas têm que ter amparados nelas formas de proteção para que elas evitem de ter essa infecção. O distanciamento social não vai ser possível, porque ela necessita desse trabalho, ela necessita dessas entregas. Mas o uso da máscara, a disponibilização do álcool em gel para o empregador disponibilizando esse material e a consciência e o distanciamento das pessoas que estão recebendo esse produto que esse empregador está trazendo, é o que vai fazer com que ele seja protegido. Excelente. E essa questão que você está falando desse mesmo, tem que virar a nossa rotina, né? Isso tem que ser a nossa rotina já desde então. E eu sempre lembro que álcool gel entrou na nossa vida cotidiana em outra pandemia, a de influenza H1N1. Né? Ele já fazia parte em restaurantes, já fazia parte, né, na rotina, no cotidiano de muitas pessoas. E claro que a Covid-19, uma outra proporção muito maior, coloca essa dimensão. Uma outra coisa que eu ia te perguntar, como forma de prevenção também, ou minimamente de mitigação, muitos estabelecimentos comerciais, como academias, por exemplo, têm utilizado o método de medição de temperatura, né? Para permitir a entrada, mas também tenho visto alguns restaurantes, bares, etc., para a entrada dos seus clientes. Do ponto de vista biomédico, né, o quanto que isso é eficaz? Enfim, queria que você falasse um pouco disso, por que medir a temperatura, né? E o quanto de vista isso é eficaz em relação à transmissão da Covid-19. A medição da temperatura, ela até é uma metodologia válida, porque uma pessoa infectada, ela ou por coronavírus ou por outras doenças, ela pode sim desenvolver casos febris. Porém, ela não é uma opção 100% segura. Por quê? Como a própria doença agora está mostrando, há pacientes positivos para a Covid-19 que têm sintomas, que não têm sintomas, que são pacientes assintomáticos. Há uma janela entre o momento em que a pessoa se infectou e o momento em que os sintomas começam a aparecer, um período de tempo. E nesse período de tempo, essa pessoa está espalhando esse vírus para as pessoas ao seu redor, mesmo não tendo alteração de temperatura, mesmo não tendo sintomas característicos. Então, ela
é uma metodologia a ser adotada para barrar as pessoas ou impedir, sim, as pessoas que já estão com a febre. Porém, para esses assintomáticos, não vai surtir nenhum efeito. Então, deveria ser feito, além da medição da temperatura, outras metodologias que, associadas a ela, trouxessem uma melhor avaliação. Ela não é uma avaliação única que vai dizer sim ou não a pessoa está infectada ou não. Ela precisa ter outras metodologias complementares. E em relação a essas, né, ao uso, por exemplo, né, dessa medição de temperatura, como você disse, que ela tem, né, que ela é uma metodologia correta para diagnosticar, né, tipos de infecções, né, porque muito frequentemente as infecções desenvolvem um estado febril, né, mas, por outro lado, como você bem colocou, a Covid-19 tem tido muitos casos de assintomáticos. Eu, antes de avançar um pouquinho na questão dessas metodologias específicas, dessas testagens, desses testes que se tornaram muito populares, eu me esqueci de fazer uma pergunta em relação a... recentemente saiu uma notícia dizendo que o Brasil pode estar vivendo um momento assim, que seria muito grave, drástico, de uma imunização de rebanho, por conta, né, da circulação tão grande do vírus no Brasil, e que isso poderia estar levando... Né, e aí eu esqueci de te perguntar isso quando a gente estava falando sobre esse esgotamento do isolamento por parte da população em geral, e as imagens do último feriado não me deixam mentir em relação a isso, né? É muito preocupante o que pode né, enfim, vir daqui a algumas semanas em relação a isso, mas para alguns pesquisadores têm observado que o vírus está circulando tanto no Brasil, tanto, que já poderia... Como é que você vê isso? Nós temos que ter muito cuidado com essa afirmação, porque ainda não se está provado totalmente se o contato com o vírus gera imunidade, e também não há estudos ainda comprobatórios dizendo quanto, se ele gera, o quanto, qual é o período de imunidade que ele gera. Porque você dizer que sim, vamos deixar as pessoas se infectarem com o coronavírus normalmente, porque assim, por imunização de rebanho, todos ao longo dos anos vão se acostumar, entre aspas, com esse vírus. A gente não tem ainda dados, ele é um vírus novo, a gente não sabe dizer se a imunidade dele é longa, se ela é prolongada, se ela realmente existe, para ser sincero. Porque ainda há estudos ainda estão sendo recentes, estão aparecendo casos de pessoas que já estão sofrendo reinfecção, ou seja, elas se infectaram novamente com o coronavírus depois de ter um primeiro contato com ele. Então, ainda é um vírus a ser descoberto algumas coisas sobre ele. A gente ainda não sabe se a imunidade que ele gera é uma imunidade duradoura ou não. Então, a gente não pode trabalhar com esse risco de torcer para que as pessoas se imunizem por rebanho e que essa imunidade seja longa, seja duradoura. A gente tem que trabalhar com o risco de a gente perder pessoas, perder entes queridos com essa atitude. É um risco muito grande, né? Ainda mais que a gente tem visto já alguns casos que, como você disse, estão sendo estudados, né? Quase assim, é pesquisa em tempo real. A Covid-19 nos colocou essa dimensão, né? Quase a pesquisa ao vivo, né? Então, durante a pesquisa acontecendo, a gente está observando várias e várias coisas, né? E uma delas é a possibilidade de reinfecção,
né, que vem sendo estudado, já foi identificado alguns casos, mas, como você disse, é tudo muito novo. Tem como garantir, você perguntar, Jefferson, tem como garantir que tem reinfecção? Né? Talvez você me diga que não tem como garantir, mas tem como não garantir que não tem? Talvez você vai dizer que também não, né? Enfim. Nós estamos justamente no momento em que estamos literalmente descobrindo algo novo. Esse vírus é uma incógnita para todos os cientistas. A gente já avançou muito com as pesquisas com ele atualmente, porque muitas pessoas se envolveram ao longo do mundo para desenvolver as vacinas, desenvolver, decodificar o material genético dele, descobrir a estrutura dele, mas ainda há particularidades que necessitam de ser avaliadas. E essas particularidades são justamente as particularidades que vão ser vistas a longo prazo. São os períodos de sazonalidade dele, que a gente só vai descobrir quando quando a gente avançar com o tempo. A gente não ainda tem plena certeza se ele é sazonal ou não. Uhum. Se a imunidade das pessoas que entraram em contato com eles é duradoura ou não, ou se ela é construída ou não. E tem vários outros fatores, principalmente alguns que estão sendo observados hoje em dia, que é se ele tem a possibilidade de mutar, ou seja, de sofrer mutação devido a essa exposição que ele está tendo pelo mundo todo. São todas questões que os cientistas estão respondendo ao longo do caminho enquanto a pandemia está ocorrendo. Muito, E uma das outras coisas também em relação a essas muitas descobertas, a gente teve uma profusão de testes, ainda está tendo, né? Uma profusão de testes. Teste rápido, teste PCR, que entrou, né? Todo mundo falando sobre isso. Queria que você falasse um pouco, né? Dessas múltiplas formas de testagem, né? Teste de farmácia, né? Ser teste rápido. Em alguns casos, né? Pessoas são testadas para poder participar de festas. Eu não sei se você está sabendo disso. Né? Festas clandestinas, etc. Ou nem tanto agora mais. Têm sido testadas, teste rápido. Eu queria que você falasse um pouco da eficácia desses testes, como que eles funcionam, né? Tanto os testes, eu sei que são muitos, mas se você puder falar, pode se alongar um pouquinho para poder explicar esses. Eu fiquei pesquisando para poder conversar com você, são muitas formas de testagem, né? Queria que você falasse, desse um panorama, né, em relação a essas formas de testagem. Basicamente, uma das outras vias, além do isolamento social, é justamente para a gente lidar bem com essa pandemia, é a máxima da testagem. A gente precisa testar, sim, todas as pessoas possíveis, fazerem testes para toda a população. O teste, que é o considerado ouro, é o teste molecular, que é o PCR, que é o RT-PCR. Esse RT-PCR, ele é uma forma de você quantificar a quantidade de material genético do vírus no paciente. Ele é o teste que tem a maior taxa de sensibilidade, e ele é um teste com mais especificidade, ele é mais confiável. Só que esse teste, ele tem um problema, ele necessita de insumos. Muitas das vezes, esses insumos, eles são ou estrangeiros, ou esses insumos são caros. E muitas das vezes é necessário também que haja pessoal capacitado para a realização desses testes. Esse RT-PCR, ele é o mais sensível e o mais confiável para lidar com ele, porque você não vai estar medindo justamente
a presença do vírus naquela pessoa. Então, se o material genético do vírus está naquela pessoa, é praticamente certeza que esta pessoa está infectada. E esse teste ele tem uma possibilidade de positivar e de dar resultados mais confiáveis até em períodos tenros de infecção, quando a pessoa ainda não tem sintomas. Então, ele é um teste mais confiável, porém, ele é um teste mais laborioso, ele é um teste mais caro, um teste que necessita muito de material. E esse material, no momento, está muito difícil de ser conseguido justamente por conta da demanda que ele tem em todo o mundo. Ao mesmo tempo, na outra vertente, nós temos os testes imunológicos, que são muitas das vezes, os que foram trazidos para cá, os chamados testes rápidos. Eles não avaliam literalmente a presença do vírus. Ele é focado na avaliação da presença do anticorpo que é produzido contra o vírus. Esses anticorpos eles são de duas classes, a IgM e a IgG. E é a avaliação da presença dessas duas imunoglobulinas que servem para a base da positivação no teste rápido. Mas, em comparação com o PCR, esse teste ele tem uma menor sensibilidade. Ele não é tão específico quanto o RT-PCR. Por quê? Como a gente está avaliando ao invés de estar avaliando a presença viral, a gente está avaliando a produção dos anticorpos que essa pessoa produz, a gente tem um período de tempo em que ocorre o contato da pessoa com o vírus e a produção dos primeiros anticorpos. Ou seja, tem um período em que a pessoa pode estar infectada, porém ela não está produzindo o anticorpo. E isso pode gerar um resultado falso negativo. Daí a necessidade que um teste rápido, ele tem importância? Tem. Por quê? A maioria desses testes são testes baratos. Como a gente tem uma necessidade de testagem para uma massa de pessoas, uma quantidade grande de pessoas, é necessário que ele seja inserido como uma triagem inicial. A partir da triagem inicial, ele serviria com complementariedade com o RT-PCR para gerar um resultado fidedigno final. Porém, só considerar o teste rápido, você pode cair no erro de ter uma pessoa positivada para a COVID, não apresentando a produção dos anticorpos e assim dar um falso negativo. Da mesma forma que que pode acontecer a produção de anticorpos, da mesma forma que ela pode ocorrer para a COVID, ela pode ocorrer também para outros tipos de doenças, inclusive outros tipos de coronavírus, que além da Covid-19, nós temos outros mais antigos que causam também doenças respiratórias. Então, da mesma forma que temos falsos negativos, poderemos até ter falsos positivos, mas provavelmente numa quantidade menor. Há necessidade, sim, da presença do uso desses testes rápidos para triagem, mas o uso e a compra dos materiais para o RT-PCR, que é o padrão ouro, é necessário, porque é a partir dele que nós vamos ter uma certeza maior da positividade dos pacientes, e sim de uma margem, de uma segurança de diagnóstico mais efetivo. Muito bem esclarecido, muito bem.
Eu queria te perguntar assim, você falou que se tem um teste rápido pode ter um tempo maior em relação à infecção pelo vírus e à produção de anticorpos. Existem estudos dizendo um tempo médio em relação a essa infecção e a produção de anticorpos, ou é algo ainda muito incerto? Ainda, como a resposta imunológica ela é uma resposta específica, individual de cada pessoa, ainda não tem um consenso determinado sobre. A literatura, muitas das vezes, falam que a janela entre o surgimento, o início da infecção e o surgimento dos primeiros sintomas está relacionado por volta de 14 dias. Mas isso varia de indivíduo para indivíduo, porque a resposta imunológica é uma resposta individual. A gente tem visto, né, e a sua fala deixa isso mais evidente, o quanto que era importante a testagem em massa, né? Até mesmo com os testes rápidos para produzir um conjunto, e a gente falou um pouquinho no começo de desinformação, mas um conjunto de informações epidemiológicas mais confiáveis, né, em relação ao cenário sanitário que a gente está vivendo no Brasil, particularmente. Você acha que ainda hoje é importante a testagem em massa, né, ou iniciativas de testagem em massa ainda hoje são importantes em relação à Covid-19 para a gente poder entender, né, como a pandemia está no Brasil? Eu acho importante, muito importante a gente fazer os testes, não só para a segurança da população, como também para a gente ter dados suficientes para criar novas políticas. É desses dados, dessa testagem que a gente traça análises e paralelos que vão gerar políticas públicas futuras que a gente tem que levar em consideração também que o coronavírus de hoje é uma patologia similar a outras que nós já tivemos. A gente já teve as doenças, o MERS, a gente já teve a doença, o H1N1 no passado. Se a gente tivesse colocado essas políticas e criado essas políticas quando a MERS aconteceu, quando a gripe aviária aconteceu, muito do que está acontecendo hoje poderia ter sido evitado. É o momento em que a gente também deveria se preocupar em analisar o que está acontecendo e, a partir dessas análises, criar políticas públicas para o futuro. Porque torço que não, mas é possível que hajam outros tipos de infecção futuras, outros tipos de doenças respiratórias, outros tipos de patógenos que podem evoluir para pandemias no futuro. E a gente, como nação, tem que estar preparado para lidar com essa situação. É com preparação, é com antecipação que muitos dos problemas serão evitados. Com certeza. A importância da preparação é fundamental. E encerrando aqui a nossa conversa, por conta até do tempo do Instagram mesmo, eu vou fazer mais uma pergunta e depois pedir para você fazer as considerações finais. E uma delas foi a notícia que tomou todo mundo de surpresa, mas para quem é mais do campo científico também, da saúde, nem tanto, que é a pausa, né, na pesquisa em relação à vacina de Oxford, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, qual que é a importância dessa pausa, em termos até mesmo de segurança da vacina, de compreensão, porque a gente está produzindo tudo em ritmo aceleradíssimo, né? Vacina, até mesmo testes e pesquisas, e, né, em ritmo muito acelerado.
Mas, por outro lado, estamos lidando com vidas, né? Então, é importante que protocolos bioéticos sejam respeitados, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. É exatamente isso que você disse. A gente tem, devido a estar no meio de uma pandemia e devido à própria população querer voltar ao normal, voltar ao como era antes, a gente quer muito que essa vacina esteja disponível o mais rápido possível e que ela seja o mais efetivo possível. Porém, a gente não pode correr o risco, ninguém da comunidade científica deve correr o risco de expor um produto para uma população que cause a morte ou cause efeitos adversos graves para que seja 1% da população. Isso já não é válido. É necessário, sim, seguir os parâmetros bioéticos. E essa parada que a vacina de Oxford fez foi justamente seguindo esses padrões. Foi noticiado que um paciente teve um efeito adverso muito grave. E é necessário essa parada, apesar de tirar um pouco a nossa expectativa, nos frustrar um pouco do resultado que a gente está tanto esperando que essa vacina chegue para a gente voltar ao nosso normal, é esperado, é necessário, porque pode acontecer da gente, vamos supor que eles seguissem em frente e aprovassem essa vacina e vamos supor, 1% da população sofresse desse efeito adverso. Já é Muito grande. um risco muito grande. Não é em questão, a gente tem que trabalhar com a coisa. 1% matematicamente é considerado pouco, mas esse 1% é a esposa de alguém, é o filho de alguém, é a mãe de alguém, é uma pessoa que traz importância para a comunidade em que está viva. E então é uma vida que tem que ser valorizada. E esse risco não deve ser tomado, ele não deve ser seguido adiante dessa forma. A gente tem que construir um tratamento, seja uma vacina, que tenha o máximo de segurança possível. Porque a gente está lidando com vidas e essas vidas são valiosas. Perfeito, perfeito. É justamente isso. O valor que essas vidas têm e a importância, esse 1% não é mera matemática, né? Podem ser, no caso do mundo, milhões de pessoas e milhões de vidas que estão sendo, né, nesse momento, perdidas, né, com isso. Então, É até uma insensibilidade, por exemplo, que eu já ouvi falar muitas vezes, em que eu já ouvi pessoas que defendem que se acabe com o distanciamento social, alegando, por exemplo, que como essa doença afeta principalmente as pessoas mais idosas, essas pessoas mais idosas já iriam morrer em algum momento. Isso é totalmente descabido. Isso não é considerar a vida de uma pessoa, principalmente uma pessoa que contribuiu para a sociedade durante muito tempo, uma pessoa idosa que é valorosa para a própria família e para a comunidade em que ela existe, é considerar ela um nada, considerar ela apenas um número. Isso é totalmente maldoso, totalmente perverso. com certeza. Jefferson, muitíssimo obrigado pela sua participação, por ter compartilhado conosco sua experiência, seu conhecimento né, no campo da saúde, particularmente da biomedicina, esclarecer várias questões aqui. Eu lembro a todos e a todas que essa live vai ficar disponível no canal do IGT, aqui no Instagram do Centro de Memória da Eletricidade, e também vai ficar disponível em breve no canal do YouTube. Né? Então, para quem não pôde assistir, né, agora de manhã, pode ver em qualquer horário que puder. Né? Essas informações são muito precisas
e a gente vê a importância da ciência, da pesquisa, né, para a saúde e para a vida, né? Se quiser falar mais alguma coisa. Eu agradeço o convite, fico muito feliz e torço para que todas as informações sejam divulgadas, informações que a ciência prove, que a ciência embase e que, para você que está aí na audiência, que esteja interessado em ciência, vá a fundo. A ciência é para todos. Não importa a sua cor, a sua orientação sexual, não importa o seu credo. A ciência é e deve ser para todas as pessoas e também para toda a comunidade. Com Muito certeza. obrigado. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado. Com esse lema Ciência para Todos, eu termino a live de hoje e convido a todos e a todas que estão aqui para sexta-feira conversarmos com a professora Ana Regina Rego, que está coordenando uma rede nacional de combate à desinformação. É um tema muitíssimo importante também e uma iniciativa muito interessante que a gente vai conversar na sexta às 10. Jefferson, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço a todos e a todas. Tenham um bom dia. Tchau, tchau. Tchau.